Bom dia a todos. Como estão? Vamos então hoje ao estudo do livro Deus Confia nos Pais, no nosso Amanhecer com Cristo, Domingo da Família. E vamos então dar início aqui com uma leitura de harmonização, uma prece de abertura, uma leitura de harmonização, e na sequência a gente fará a leitura do capítulo. Deixa eu só ligar aqui. Então, quem se sentir à vontade, por favor. Bom dia, Evelise. Quem se sentir à vontade, então, serene a mente, feche os olhos. Senhor Jesus, muito agradecida da oportunidade do trabalho. Peço o vosso auxílio para passar da melhor forma a mensagem, que a gente possa adentrar todos os lares com um pouco de luz, com um pouco de esclarecimento e com os teus ensinamentos. Abençoa todos aqueles que amamos, que estão perto, que estão longe, e a todos aqueles que muito precisam de Ti nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a serenidade falta. Segue conosco, Senhor Jesus, nos intuindo, nos abençoando, hoje e para sempre. E que assim seja. Bom dia. Estão ouvindo direitinho? O som tá bom? Tá tudo certo? Então, desse livrinho aqui, O amor é o teu caminho, porque procede de Deus que te criou. O amor, né? Nada além do amor. Obrigada. Então, é um prazer a gente estar aqui. Vamos começar, então, a leitura do capítulo. Obrigada, Evelise. A leitura do capítulo desse livro aqui, Deus Confia nos Pais, que está na página 59, é Amor ao Filho Autista, de Lúcia Moisés. Ela é educadora, muito empenhada na divulgação da doutrina espírita. Ela coloca muito à disposição a mensagem e consoladora da doutrina ao alcance das novas gerações e tem prestado essa sua colaboração através de seminários, através de oficinas voltadas sobretudo para evangelizadores da infância, da juventude, para pais e através das suas obras, dos livros. Bom dia, bom dia. Então vamos dar início então à leitura aqui do capítulo Amor pelo Filho Autista. No salão, os adultos assistem o início do esquete infantil. Temos por esquete como sendo uma peça de curta duração, como se fosse um pequeno teatrinho. Bom dia. Um dos meninos mexe o tempo todo com um dinossauro de brinquedo, parecendo um tanto alheio. De repente, percebo ao meu lado um casal se aproximando, a mulher me abraça e me diz: aquele ali é o nosso filho, ele é autista, ele tem 6 anos. E o esquete continua, o teatrinho continua. Esse episódio se passou quando a autora visitava como representante do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, um dos 62 polos de encontro da família que acontece durante os carnavais. Dali para frente, ela passou a observar aquele garoto. Mesmo sem falar, representou corretamente toda a cena com os colegas. A não ser pelo detalhe das mãos ligeiramente agitadas, nada indicava haver ali uma criança com um transtorno daquela magnitude. Ao final, voltou a cena para os aplausos de mãos dadas com as outras crianças. Agradeceu com um inclinar de cabeça. O mais espantoso aconteceu quando o grupo todo passou a cantar no encerramento do evento. Ele também cantava. Fascinada com o que via, puxei-o para mim. Sentado no meu colo, cantamos juntos. Quase chorei quando o vi repetir com suas mãos os gestos que eu fazia com as minhas. E mais, me encarava, fato incomum entre os autistas. Segundo o Dr. Drauzio Varela, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento, marcado por 3 características fundamentais: inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com jogos simbólicos e padrão de comportamento restritivo e repetitivo, que pode ter contornos muito distintos.
Aquele menino, desde muito cedo, não interagia com ninguém e não falava. Vivia em um mundo à parte. Filho de pais espíritas, foi levado para as aulas de evangelização infantil. Lá recebeu uma acolhida carinhosa das educadoras. Uma, em especial, passou a lhe dedicar mais atenção. Queria vê-lo integrado à turma. E é ela que me conta o quanto ele vem ganhando em sociabilidade. Fato facilmente comprovado por todos os presentes ali naquele encontro. Na breve conversa com os pais, descobri que receberam com tranquilidade o filho que Deus lhes enviara. Longe de ser um fardo pesado, julgava que aquela criança talvez representasse uma oportunidade de reparar uma falta cometida em vidas passadas. Amavam-na profundamente e tudo faziam para tornar sua vida feliz e ajustada. Então, a gente tem em tese, então, de acordo com a visão espírita, que o autismo é uma oportunidade de resgate de faltas cometidas em vidas passadas, assim como todos nós, que aqui estamos, seja em razão de alguma lesão grave ou de suicídio, por exemplo, e esta, então, é a oportunidade encontrada para sua reparação. Lembrei-me de imediato de uma passagem contida no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, que aborda a história de um espírito duplamente culpado, pois estrangulara sua esposa e atentara contra sua própria vida. Como consequência, amargou longos padecimentos em zonas umbralinas, até que um dia, pela misericórdia divina, foi recolhida a uma colônia de socorro e reeducação. Lá, bons espíritos o fizeram compreender que, por todas as graves faltas cometidas contra si e contra a companheira, deveria retornar à terra mutilado sem as mãos. Seria uma vida de angústias e de dor. Cabia aos mentores que o acompanhavam a tarefa de encontrar uma mãe que o acolhesse. Assim, em certa noite, uma moça solteira muito pobre, que havia se envolvido com um homem que a seduziu e a desrespeitou, foi levada ao plano espiritual, parcialmente desligada do corpo físico enquanto dormia. Lá, um benfeitor tenta convencê-la a aceitar como filho aquele espírito devedor. Horrorizada, se nega a fazê-lo. Pensa nas consequências morais de ser mãe solteira, ainda por cima de um filho aleijado. Definitivamente não desejava aquele fardo. A vida de todos nós é uma oportunidade de aprendermos a amar. E é bem isso que a gente vê nesse livro que hoje é sobre o amor, como é importante a gente aprender esse verdadeiro sentido do amar. Foi então através de processos avançados de indução de memórias de vidas passadas que ela reviu, fortemente impressionada, sua última reencarnação. Reconheceu-se como dama orgulhosa da própria beleza, irreverente e muito vaidosa. Sem escrúpulos, traíra muitas vezes o marido, recusando-se a ter filhos, chegara mesmo à prática do infanticídio. Naquele momento, lembrou-se de que aquela vida tão humilde havia sido solicitada ao Criador, como meio de reparação das suas faltas anteriores. Desejara reabilitar-se para prosseguir sua caminhada em paz. E agora, como acréscimo de misericórdia concedida pelo Pai, recebia o dadivoso convite para ajudar a própria causa, prestando-se ao serviço da maternidade a outro delinquente, também carente de evolução e progresso moral. Era a lei de causa e efeito se fazendo presente. Refletindo sobre o caso, a autora: imagino que aquele menino tenha comprometimentos do passado. Seus pais talvez os tenham também. Ou quem sabe sejam apenas almas bondosas que aceitaram a missão de recebê-lo amorosamente, dando-lhe oportunidades de ressarcir seus próprios enganos e progredir. Uma coisa, porém, é certa. Seja o que for, estão no caminho exato, pois há ali uma vida que se refaz. Que Deus os abençoe e abençoe a todos nós, Então, ao estudar e me preparar para esse nosso momento aqui hoje, eu me deparei com um vídeo de Divaldo Franco, de nome Autismo, a definição de Joana de Ângeles, Nova Geração. E lá temos
o autismo é uma certa maneira diferente de expressar-se. O autista é muito inteligente, portador de uma grande memória. Não olha diretamente para ninguém, sempre com as vistas baixas. Tem as radiações autistas em vários graus, desde aquele mais violento, agressivo ou até imobilizado, até aquele que tem apenas alguns sintomas. Nesse vídeo também, Divaldo nos fala ainda com relação ao autista do seu alto nível moral e intelectual, em que há ainda uma certa ingenuidade e que estes espíritos altamente inteligentes estão reencarnando para provocar mudanças genéticas para a humanidade em transição. Temos uma nova geração que está reencarnando, que estão sendo enquadrados também como autistas, mas a origem, o motivo pelo qual apresentam essas diferenças é porque o corpo dessas crianças estão se adaptando a espíritos que vêm de outros orbes. Estão evoluindo fisicamente as futuras gerações. Nesse momento são autistas, alguns vão chamar de índigos, mas o tratamento é o que devemos fazer com qualquer autista clássico. Terapias comportamentais, muito amor e paciência. Mas o motivo não é somente porque tem débitos, de vida passada ou alguma reparação a fazer, porque isso todos nós o temos. Mas sim porque tratam-se de espíritos mais inteligentes de outros lugares também que estão se adaptando a essa nova roupagem física atual. E Divaldo fala mais também sobre essa nova geração nesse outro livro aqui, que se chama A Nova Geração e a Visão Espírita. É um livro bem pequenininho. A Nova Geração, a Visão Espírita sobre Índigos e Cristais. É uma nova geração que vem chegando com características genéticas diferentes, justamente para atravessar essa transição planetária que a gente já vem vivenciando. Quanto esclarecimento nos traz Joana sobre a nova geração. E é bem isso, muitas vezes a gente rotula, justamente pela dificuldade de não entender. Então a gente rotula, medica justamente para poder tentar encaixar, mas o que está faltando justamente é a gente sentar, estudar e entender um pouco mais de tudo isso que vem acontecendo. Também um outro vídeo de Divaldo Franco, o autismo numa perspectiva espírita, cuja transcrição eu fiz e peço licença para compartilhar aqui com vocês, ele nos traz. No mais, paciência e amor, ao amor novamente, E confiar que Deus está nos inspirando. O mundo inteiro está despertando para o autismo, que até há pouco era catalogado como uma doença nervosa, uma quase esquizofrenia, e não o é. Não é doença, é uma certa maneira de encarar a vida, como já dizia Joana. É como alguém que fala uma coisa e sai outra, mas que devagar nós vamos cuidando com ternura até ele se convencer de que nós o amamos. Quem tiver um descendente autista, agradeça a Deus, porque a vida física, por mais demorada que seja, é muito rápida. E em breve nós colheremos os frutos do amor a alguém que depende totalmente de nós, mas que nos recusa. Todo autista recusa quem o ajuda, pois ele não tem o sentimento de amor conforme o nosso padrão. O seu amor é diferente e Deus não é alheio a nada disso, como a gente bem o sabe, Bom dia, assistindo de Ponta Grossa, sejam muito bem-vindos. Excelente tema, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui aprofundando nisso. Anelore. Sempre com novos aprendizados, assunto muito interessante, muito, muito, muito pertinente, para os nossos dias atuais. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai agora encaminhando para o fechamento e conclusão, mas antes, porém, eu queria deixar somente mais 2 reflexões aqui. Quem quiser também pode deixar nos seus comentários. Por favor, faça que eu leio em seguida, tá? Então, vamos aqui. Isso também foi de um vídeo do Divaldo Franco com o Dr. Juan Danilo Rodrigues, que é um médico homeopata, holístico, equatoriano, que mantém em Quito uma instituição para cuidar de crianças, adolescentes e adultos autistas. E lá eles trazem tão pertinentemente para a gente o seguinte: a exemplo de Jesus, que nos deixa um legado que é profundamente atual, sejamos mansos, pacíficos, tenhamos caridade e compaixão.
A compaixão é o sentimento que transforma o instinto egoístico de preservação da vida em solidariedade, o que diferencia-se muito da dó, né? Quando a gente tem dó, eu tenho dó do outro, eu me agiganto, eu acredito muito fortemente que aquele outro não tem a competência de realizar. Só eu posso, só eu sei, só eu dou conta, só eu que faço tudo, só eu sei o jeito certo. Aí eu tenho dó do outro, eu tiro do outro a potência dele de fazer e de realizar. E quando eu tenho a compaixão, eu me compadeço sim, eu sou sensível ao momento evolutivo do outro, à dor do outro, mas eu acredito fortemente também que ele é competente e que ele pode, da maneira dele, evoluir e que tudo aquele outro pode. Então, abandonemos a dó e tenhamos mais compaixão uns pelos outros. E para finalizar, como o próprio título nos traz, o amor, a terapêutica básica de toda enfermidade, seja psicológica, psiquiátrica, seja qual for, por excelência, sempre será o amor. O amor rompe as barreiras da comunicação, rompe as barreiras limites das classes sociais, rompe as barreiras limites entre as pessoas adoecidas e as pessoas ditas sadias. O amor, como preconizava Jesus Cristo, é a melhor psicoterapia de natureza preventiva e de natureza curativa. E tudo isso que a gente conversou também casa muito perfeitamente com a nossa mensagem de harmonização de hoje, do livrinho de Joana, que nos traz: o amor é o teu caminho, que precede de Deus, que foi quem te criou. Né? Então, por mais difícil que seja, com amor a gente vai conseguindo, né, equilibrar as coisas e avançar. Sem compaixão, mas ser tratado com muito amor. É isso, na verdade, assim, termos, né, aquela compaixão, entender que o outro está numa situação, às vezes, né, diferente da nossa, mas entender que ele vai sobreviver. A gente vai auxiliá-lo a caminhar, vai auxiliá-lo a evoluir, mas não vamos fazer por ele. Né? Não é só nós que podemos fazer, o outro também é competente para fazer. O amor, isso, com compaixão, isso mesmo. O amor ao próximo, ensinamento que Jesus nos deixou. É tão básico, né? Tão simples, mas muitas vezes a gente não consegue pôr em prática. Então a mensagem de hoje é justamente essa, que a gente consiga mesmo colocar em prática esse amor que Jesus preconizou para todos nós. Então vamos encaminhando para a nossa prece de encerramento do nosso trabalho dessa manhã. Quem quiser se sentir à vontade pode cerrar os seus olhos, serenar os seus pensamentos. E vamos então. Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia, agradecemos a oportunidade do estudo, do esclarecimento, do discernimento, dos desafios que a vida terrena nos propõe. Que possamos sempre ser mansos, pacíficos, caridosos e que tenhamos compaixão para com a gente mesmo em primeiro lugar e para com o nosso próximo e também por aqueles que Deus nos confiou nessa nossa jornada no planeta Terra. E que consigamos na nossa prática diária empreendermos esforços para hoje sermos melhores que ontem, amanhã sermos melhores que hoje, lutando sempre contra nossas más tendências e inclinações, baseado sempre no amor que o Senhor nos ensinou. Fica conosco, Senhor Jesus, nos intuindo, nos abençoando hoje e para sempre. E que assim seja. Pessoal, então, muito obrigada. Eu desejo a todos um domingo abençoado, cheio de luz, que estejam em paz com a sua família e que a gente consiga vivenciar na prática um pouquinho todo dia esse amor que Jesus deixou para todos nós, né? Por todos os nossos filhos, por todos aqueles que chegarem até nós. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho, gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus.